Que a paz do Senhor Jesus seja com você, com toda a tua família, amém? E que as graças do Senhor sejam abundantes na sua casa e com todos os seus. Aqui que eu vos falo é o presbítero Márcio. Desde já eu gostaria de agradecer ao inscrito Vinícius Melo pelo seu questionamento e por comentar e por ser inscrito e por ajudar a divulgar este canal, amém? Gostaria de lembrar também a você que está me ouvindo aí agora, para não se esquecer de dar o seu joinha e não se esquecer também de se inscrever no canal. É uma forma de todas as vezes que nós lançarmos um novo devocional, você ser lembrado e você estar constantemente meditando na palavra do Senhor. Amém? É lógico que não podemos deixar de lembrar que é muito importante que você, meu inscrito, que você, meu irmão, que você, minha irmã, tenha o seu tempo da palavra de Deus. Separa um tempo para você ler a palavra de Deus e meditar na palavra de Deus, você e Deus. Amém? Muito bem, qual é o questionamento do nosso inscrito Vinícius? Vamos ler na íntegra. Vinícius Melo pergunta, Apocalipse 3, versículo 2. Sê vigilante e confirma o restante, que estava para morrer, porque não tenho achado as suas obras perfeitas diante do meu Deus. Explica, por favor. Meus queridos, veja bem, para nós entendermos um versículo da Bíblia, seja qual ele for, nós precisamos lembrar o seguinte: nós precisamos lembrar de recuar um versículo anterior, às vezes 3, às vezes 5, às vezes 10, às vezes todo o livro anterior e muitas vezes ler a Bíblia inteira para entender especificamente um versículo. Por quê? Porque se nós nos atentarmos somente àquele versículo específico, podemos cair em contradição, podemos cair em heresia. Amém? Nós sabemos o quê? Que um texto fora de contexto é pretexto para heresia. Então veja bem o que diz em Apocalipse 3, quinta carta à igreja de Sardo. E ao anjo da igreja que está em Sardo escreve: Isto diz o que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Eu sei das tuas obras, que tens nome de que vives e estás morto. Sê vigilante e confirma o restante, que estavam para morrer, porque não acheis as suas obras perfeitas diante de Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, e guarda-o. E arrependa-te, e se não vigiareis, virei sobre ti como ladrão, e não acharás a que hora, e não saberás a que hora sobre ti virei. Mas também tens em Sardo algumas pessoas que não contaminaram seus vestidos, e comigo andarão de branco, porquanto são dignas disso. O que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma arriscarei o seu nome do livro da vida, e confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Meus queridos, o livro de Apocalipse é o livro da revelação, é o livro do final dos tempos, do que irá te acontecer nos finais do tempo. Mas para nós entendermos essa passagem específica, Apocalipse 3, nós precisamos entender um pouco das histórias de Sardes. Para responder às perguntas da Bíblia, precisamos entender quem escreveu, para quem foi escrito, em qual época foi escrito e no contexto daquela época. E trazemos para a nossa realidade de hoje. De nada adianta você chegar numa igreja, meu querido, pregar sobre ovelhas, sobre rebanhos do Senhor, sobre seara do Senhor, se a pessoa que está lá muitas vezes é neófito, ou seja, é um novo convertido, ou seja, não conhece a palavra de Deus, não conhece o vocabulário de um cristão reformado, vamos falar assim, de um crente, né? Não conhece, está vindo de outras igrejas, de outras denominações, e fica pensando, o que eu tenho a ver com ovelhas? O que eu tenho a ver com seara? Então nós precisamos lembrar que estamos falando muitas vezes para pessoas que não estão entendendo o que nós estamos falando. Então precisamos lembrar que essas pessoas muitas vezes não estão entendendo o que está escrito na Bíblia, e nós temos o dever
de falar com ela o que está escrito na Bíblia de uma forma que ela possa compreender. É assim que Jesus falava, é assim que o nosso Jesus fazia. Ele dizia, ele chegava uma pessoa que era um homem do campo e falava sobre sementes, dava exemplo de sementes. Ele chegava uma pessoa que cuidava de ovelha e falava sobre o bom pastor. O bom pastor dá a vida pela sua ovelha, que as pessoas entendiam aquela mensagem. Então precisamos falar de uma forma que as pessoas entendam, amém? Veja bem, para quem foi escrito? Para a igreja de Sardes. Quem era a igreja de Sardes? Não podemos como separar a igreja daquela cidade onde ela estava situada, que é a cidade de Sardo. Meu querido, veja bem, a glória de Sardos, ela estava no passado, ela era uma cidade imponente, uma cidade poderosa, uma cidade antiga do século 7 a.C., capital de Lídia, era uma da cidade mais rica do mundo antigo. A cidade de Sardes, ela ficava estrategicamente no alto da colina, ela ficava estrategicamente no alto de uma montanha. Então, os exércitos inimigos não conseguiriam invadir, teriam dificuldade para chegar e invadir aquela cidade. Então, aquelas pessoas, aqueles habitantes, o exército se considerava o quê? Invencível, imbatível. Muitas vezes é eu, muitas vezes é você. Nós muitas vezes nos consideramos o quê? Invencível, imbatível. Por quê? Nós estamos em um lugar de destaque. Muitas vezes nós somos presbíteros, somos diáconos, somos pastores e nos consideramos o quê? Imbatíveis, invencíveis, que o pecado não consegue nos alcançar. Mas engana-se. Todos nós precisamos estar vigilantes. Por que eu digo vigilante? Sardes, ela achava que jamais iria cair nas garras dos inimigos, jamais ela iria cair nas mãos dos exércitos inimigos. Porque, verdadeiramente, no confronto direto, não tinha como os inimigos vencer. Porque ela ficava estrategicamente no alto da montanha, estrategicamente fechada, e os inimigos não conseguiriam invadir. Até que o rei Ciro, em 529 a.C., ele cerca aquela cidade, sitia aquela cidade por cerca de 14 dias. E estuda a melhor forma de invadir. Aí, devido à confiança, à certeza da vitória, à certeza que não irá cair, que muitas vezes nós também temos, aquela cidade de Sardes, ela ficou tão confiante que mesmo cercada, mesmo sitiada, ela dormiu, adormeceu. Aí veio o que? Chegou um soldado persa, e aquele soldado persa, meu querido, aquele soldado persa, ele encontra uma brecha, ele encontra uma passagem na muralha e invade a cidade. E quando ele chega na cidade, o que acontece? Todo mundo dormindo. O que ele faz? Ele abre os portões e Ciro consegue invadir, e Ciro consegue invadir, dominar aquela cidade. Ou seja, seja vigilante, está escrito no verso 2. Seja vigilante e confirme o restante que estava para morrer, porque não acharia as tuas obras perfeitas diante de Deus. Lembra-te, pois, os que têm recebido e ouvido, e guarda-o, e arrebenta-te. E se não vigiares, virei sobre ti como ladrão, e não saberás a hora. Nós precisamos estar constantemente vigiando e firme na palavra do Senhor. Outra coisa que precisamos entender é que após os anos, após as invasões, aquela cidade então, ela começa a adorar a deusa Cibele. Já sobre o domínio de Roma, ela começa a adorar a deusa Cibele. E a deusa Cibele, os pagãos acreditavam que ela tinha o poder de ressuscitar os mortos. Por isso que no verso 1 está escrito que está em Sardes, isso que tens os 7 espíritos e as 7 estrelas. Eu sei das tuas obras, que tens nomes, que vive, estás morto. É uma menção à deusa Cibele, porque os pagãos acreditavam, as pessoas daquela cidade que estavam, que a deusa Cibele, ela tinha o poder de ressuscitar os mortos. Mas o único que tem esse poder é o Senhor Jesus. O único que tem poder de trazer novamente a vida é o Senhor Jesus. Então, qual era o panorama? O panorama
é que após as invasões, após as vezes que caía, após as vezes que adormecia e o exército inimigo conseguiu entrar, como o caso do rei Ciro, após tudo isso, o imperador Tibério César ele reconstrói a cidade após um terremoto, e a cidade agora está neste contexto, o contexto que foi escrita essa carta. O que é? É uma cidade que voltou de certa forma, porque o Tibério César não reconstruiu a cidade no todo, voltou de certa forma a ser uma cidade poderosa, imponente, parte da cidade. Então, mas aquela cidade que deveria ser luz, que deveria ser um candeeiro, que deveria ser referência para todos, aquela cidade e principalmente aquela igreja que deveria ser luz para a cidade de Sardes, para todas as cidades, para todas as igrejas, aquela cidade não era mais luz, porque ela havia se contaminado pelos costumes romanos, pelos costumes pagãos. Ela tinha se contaminado pelo mundo. Vamos trazer para a realidade de hoje. O que as igrejas estão fazendo hoje? Elas estão se contaminando com as coisas do mundo, com os prazeres do mundo, com os costumes do mundo, e estão trazendo isso para dentro da igreja. E o que Cristo está falando aqui? Ser vigilante. Nós precisamos vigiar. Nós precisamos estar constantemente em vigilância para não acontecer conosco o que aconteceu com a cidade de Sardes, que não vigiou. Ela deveria, já que estava sabendo que estava rodeada por inimigos, devia estar o quê? Vigiando. Os seus soldados deviam estar constantemente em alerta, constante. E se você não sabe, ao seu derredor há o inimigo que está esperando uma brecha para te atacar. E nessa brecha, quando ele te atacar, meu querido, ele não vai te machucar, ele vai na sua jugular, ele vai para te matar, ele vai para destruir a sua vida, ele vai para tragar a sua vida. É isso que o inimigo de nossas almas está querendo, destruir a nossa vida. Lembre-te, pois, o que tens recebido e ouvido. Recebido o quê? A palavra do Senhor. Ouvido o quê? A palavra do Senhor. Você vai à igreja, você ouve a palavra do Senhor. E guarda-o. Guarda onde? No seu coração. E arrependa-te. Arrependa-te. Nós precisamos nos arrepender das coisas erradas que fazemos, que falamos. E se não vigiares, virei sobre ti como ladrão, e não saberás a que hora sobre ti virei. Meu querido, veja bem, a cidade de Sardes estava entendendo aquela carta. A igreja de Sardes estava entendendo, porque ela sabia do que aconteceu no passado, e ela sabia que deveria estar constantemente vigiando. É isso que devemos fazer, estar vigilante na palavra do Senhor, meditando na palavra do Senhor. Não podemos jamais cochilar, porque todas as vezes que nós distraímos, nos achamos que somos autossuficientes, que não dependemos mais da palavra de Deus, do Espírito Santo de Deus na nossa vida, nós fatalmente caímos. Não existe essa de super crente, não existe essa de super pastor, de super pastora, de super homem de Deus, de super mulher de Deus. Nós somos pecadores, nós podemos sim falhar, nós podemos sim errar. Por causa disso devemos estar em constante vigilância. Respondendo aqui, ser vigilante, confirma o restante que estava para morrer, porque não tem achado as suas obras perfeitas diante de Deus. Aquela igreja não estava mais sendo perfeita diante de Deus. Por quê? Porque ela abandonou o amor verdadeiro, o amor primeiro. Ela abandonou a fé, estava fazendo o quê? Se contaminando pelas coisas do mundo. Deus não estava mais achando as coisas, perfeição nas coisas daquela igreja. Deus está achando perfeição na sua adoração? Deus está achando perfeição na sua vida? Meu querido, aquela igreja, olhando por fora, aquela igreja, ela poderia ser conhecida como uma igreja exemplo, poderia ser conhecida hoje como igreja de avivamento, mas verdadeiramente aquele que sabe todas essas coisas, o nosso Deus verdadeiro, aquele que nós não podemos esconder nada, aquele Deus, o nosso Deus que agiu no passado, ainda age hoje, meu querido. Esse Deus, ele conseguiu ver dentro daquela igreja e ver que nela não passava o quê? Tinha uma igreja morta. Havia sim alguns que não se haviam contaminado, assim como hoje.
Na igreja hoje há pessoas sim santas, pessoas de fé, pessoas que estão buscando verdadeiramente seguir a Cristo e ser verdadeiramente cristãos verdadeiros. Mas qual que é o problema? O problema é que na igreja de hoje também, como Sardes, há pessoas que dormem. Qual a diferença de uma pessoa morta para pessoas que dormem? Pessoas que dormem são aquelas pessoas que vão na igreja e saem da mesma forma que entrou. São pessoas que não têm mais vontade de buscar a palavra de Deus. São pessoas que não têm mais devocional com a palavra de Deus. Pessoas que não têm compromisso com a obra de Deus, com a sua comunidade, com as coisas de Deus. Diferentemente de pessoas mortas. Pessoas mortas podemos levar para hoje, pessoas que abandonaram a fé, que saíram, que realmente caíram na apostasia, pessoas que saíram e abandonaram a igreja. Essa podemos ser que são pessoas mortas, mas mesmo tendo da igreja, há pessoas que dormem e não estão sendo vigilantes. Espero ter respondido o questionamento do nosso inscrito Vinícius de Melo. Agradeço a ele por nos dar essa oportunidade. Agradeço você que ouviu esses 16 minutos de vídeo e peço que você, se gostou, dê o seu joinha. Se não gostou, dê o seu joinha a si mesmo e que se inscreva no canal e que compartilhe com seus amigos e vamos juntos divulgar o nome do Senhor. Amém? Agradeço a oportunidade e que o nome do Senhor seja louvado e glorificado para todos sempre. Amém.